Fala pessoal, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer um corte navalhado e uma barboterapia. Esse meu cliente, ele trabalha em Porto Alegre, né? A barbearia fica no caminho para ele mora em Alvorada. E nesse dia aí ele passou para cortar o cabelo comigo, fazer a barba. Ele já corta um tempo comigo, alguns anos, e já é um cliente fixo. Então esse corte, esse atendimento vai ser de boa para vocês. Aí, pessoal, eu pergunto pra ele se ele quer alguma água, um cafezinho, né, um refri, aquela recepção de sempre. E logo após, já vou começar o corte e atendimento. Pessoal, o corte dele é um degradê navalhado, na zero. Eu começo molhando o cabelo dele, fazendo a divisão, né, da parte de cima com a parte de baixo. Ele não vai querer mexer em cima, ele vai querer fazer só o corte navalhado dos lados. Eu pego um pente ali e começo a molhar o cabelo dele, né, pra fazer aquela divisão do cabelo, pra tirar o peso do cabelo, né, como ele anda de moto, tá com capacete, pra facilitar o corte. Pessoal, se inscrevam no canal aí pra tá me ajudando aí, né, a colocar mais vídeos pra vocês e tirando as dúvidas de vocês. Se vocês estão gostando, já vão curtindo aí. Então vamos lá. Eu faço a divisão em coroa, para quem conhece, né, famosa divisão em coroa. Na maioria das vezes eu faço esse tipo de divisão porque eu gosto de fazer o corte mais prático, assim, o corte do dia a dia, para facilitar o fluxo, né, dos clientes, mesmo atendendo com horário agendado. Nesse dia aí ele chegou por antes de chegada, não tinha ninguém agendado. Então foi tranquilo, né? Um dia tranquilo para gravar e filmar. Então, pessoal, aí eu começo com uma marcação com a máquina de acabamento, mais ou menos a altura da sobrancelha ali. E eu faço a marcação com a máquina virada, né? Com a máquina de acabamento, porque eu acho que ela tem a marcação mais precisa. O cabelo, quando ele tá grande assim, e eu prefiro fazer com a máquina de acabamento ou com a máquina de corte mesmo. Mas quando ele tá maior, quando ele tá muito comprido, mais de 5 dedos, eu faço com a máquina de corte mesmo, de fazer o corte. Aí essa máquina de acabamento já supriu, né, a força para fazer a marcação correta. Então, com o cabelo dividido, faço a marcação mais ou menos ali de um dedo. Eu sempre que faço a marcação, limpo bem para poder ver bem a marcação, né, para não ficar um corte sujo na hora de passar a máquina. E isso aí facilita muito, né? Você precisa visualizar ali onde você está passando a máquina, visualizar as divisões, né, degradê, as marcações, para você não se perder na hora de fazer o degradê, na hora de fazer as divisões. Esse atendimento aí, pessoal, ele demorou 1 hora, porque ele foi cabelo e barba. Mas creio que vai ficar bem claro aí, né, o tipo de corte que ele pediu e o tipo, né, de técnica que eu usei no cabelo dele. Sempre utilizando o espanador, sempre deixando bem limpo ali, bem visível a marcação, né? Eu sempre dou uma olhadinha no espelho para ver se as marcações estão na mesma altura dos dois lados, né? Sempre dou essa conferida, né? É importante a gente usar o espelho, né, que fica na frente do cliente. Aí já começo fazendo a primeira camada do degradê. Eu utilizo o pente 1,5 aí para fazer já a preparação da primeira camada do degradê, bem na recessão alta, né? Olha só a quantidade de cabelo que já sai, é só a clareza que fica já o corte na hora que eu passo a 1,5, pessoal. Isso aí me adianta muito trabalho, muito serviço. Sempre utilizando um pente para ter mais segurança na hora de passar a máquina ali, não ter o erro, né, de entrar demais com a máquina. Sempre fazendo o corte em um movimento, né, em que ele está decolando, não cavando, né, fazendo aquela parte, né, que o cabelo, que a máquina entra para dentro, faz a curva da cabeça sempre para fora, para enquadrar o corte.
E com calma, né, pessoal, eu vou fazendo, né, a minha primeira limpeza no degradê. Bem tranquilo, bem tranquilo. Faço movimentos com a máquina para limpar bem onde eu tô passando com o pente que eu estou, que é 1,5. Sempre limpando com o espanador. Pessoal, quem tá até aqui nesse vídeo, se inscreve no canal aí, pessoal. Não custa nada, pessoal, se inscrever no canal aí. É só um likezinho ali e vocês já vão estar recebendo esses vídeos aí, tá aprendendo, tirando todas essas dúvidas. Vocês comentem no vídeo aí qual a dúvida de vocês, o que vocês precisam, né? Tá desenvolvendo cada vez mais para eu entender o que eu preciso tá postando aqui no canal para vocês também. Aí eu já pego o pente 1, né? 1 baixa, primeiro eu faço a parte da 1 baixa, né? Mais ou menos aí, o que eu tô fazendo aí? Eu tô esfumaciando, né? Entre a marcação da minha máquina de acabamento e a máquina de pente 1,5. Pessoal, esse corte ele vai ser muito rápido, ele vai ser feito muito rápido mesmo. Mas como eu gosto de fazer tranquilo, não tinha ninguém agendado, vai ficar um pouquinho longo para vocês aqui, mas esse corte eu faço muito rápido. Nesse dia eu tava fazendo ele bem de boa, dá para conversar com o cliente, dar atenção total para ele. Logo após eu volto com o pente 1, intercalando a alavanca para poder sombrear a parte mais escura que o pente 1,5 deixou. Faço esse movimento várias vezes, eu vou e volto. Eu dou várias voltas na cadeira para ficar bem limpo, para ficar bem fácil na hora que eu vier com o próximo pente, para poder sombrear bem. Esse cabelo, como ele é preto, o degradê ele fica bem destacado, então vale a pena você dedicar bastante para deixar o degradê o mais molhado possível nesse corte, mais visível possível nesse corte, porque esse cabelo é um cabelo preto que ele destaca muito o degradê e é um cabelo que pode ser vendido na rua. Como assim vendido na rua? Quando uma outra pessoa enxerga esse corte desse cabelo e vê que tá bem feito, ele sente um grau de interesse em quem fez e você acaba vendendo o seu trabalho, que é bem feito e sendo visto na rua. Pessoal, quem veio até aqui, se inscreva no canal. Peço para vocês se inscrever no canal mais uma vez. Comentem aí para eu saber qual a dificuldade que vocês têm no atendimento no corte. Eu sempre falo para vocês que vocês precisam interpretar corretamente o que o cliente pede para vocês na hora do atendimento, para vocês entregar o mais próximo possível daquilo que ele espera na hora que ele vai olhar no espelho, na hora que ele vai olhar, na hora que ele vai sair, né, no final do corte, no final do atendimento. Então, pessoal, aí eu acho que eu já tô com o pente meio na parte mais próxima de onde eu passei a máquina de acabamento, que é a ligação que eu vou dar da zero com a parte que eu vou passar a navalha. Sempre utilizando o canto da máquina, que é o canto que faz a precisão do corte, né? Suaviza ali a ligação do degradê escuro com claro, que é a parte mais difícil de tirar, que é a parte mais marcada do corte. Vocês podem perceber que eu insisto bastante nessa marcação, porque é uma das marcações mais difíceis de tirar, que é a marcação da lâmina menor. Então ali, ó, com muito cuidado, com muita precisão, muito foco, muita técnica para tirar essa marcação. Vocês podem ver que o degradê ficou bem encaixadinho, porque foi feito com muita calma e muita técnica. Eu até dei um zoom, pessoal, nessa parte do vídeo para vocês conseguirem ver um pouco mais perto. Não sei se a qualidade vai ficar muito boa,
Mas é mais ou menos isso que a gente espera na hora do corte, na hora do atendimento. É satisfatório ver o corte dessa forma, ver o corte assim, com esse resultado. Poderíamos chegar a um resultado muito maior, mas como é um corte do dia a dia, estamos com ele 100%. Pessoal, uma coisa que eu quero que vocês observem, pessoal, é a minha postura e a forma como eu estou passando na máquina. O cliente, quando ele está sentado na cadeira, ele tem mais facilidade para mexer a cabeça. Então, eu peço para ele inclinar a cabeça, eu peço para ele ficar parado. Como esse cliente já tendo ele um bom tempo, ele já fica já bem paradinho para eu poder fazer o corte, para não haver nenhum erro, né? Nenhum tipo de imprevisto na hora do corte dele. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal, até aqui. Porque se gostaram, eu vou estar postando vídeos cada vez mais iguais a estes, ou até melhores. Esse vídeo aqui ainda é um pouco improvisado, pessoal, mas espero que eu consiga evoluir e estar entregando conteúdos melhores para vocês a cada dia. Então, pessoal, o que vocês estão achando desse atendimento, desse corte? Fiquem até o final para vocês verem o resultado. Esse lado aí vocês não conseguem enxergar, pessoal, mas nesse momento aí eu vou tirar o pente da máquina e coloco o pente na máquina, tiro e coloco o pente na máquina para poder conseguir desmarcar as partes mais altas e as partes mais baixas, para fazer essa ligação das partes que estão um pouco mais altas e um pouco mais baixas, para poder fazer a ligação do degradê e tirar as marcações das linhas. Esse é um degradê navalhado, pessoal, que eu estou fazendo. Lembrando aqui vocês. Aí, pessoal, como eu estou com um pente baixo, já vou diminuindo esse cabelo, como ele está muito grande, para eu passar a lâmina. Esse cabelo eu passo a lâmina, a gilete primeiro. Eu passo a shave, né? Eu passo a lâmina e depois eu passo a shave pro final. Para poder finalizar ele. Como a shave é uma máquina finalizadora, eu gosto de finalizar o corte navalhado sempre com ela, porque eu sinto que o pezinho do cabelo ele fica mais disfarçado com a shave e também faz uma ligação muito, muito top, né, do degradê, da parte claríssima para a parte sombreada e a parte mais escura. Esse corte, pessoal, normalmente eu levo de 20 a 30 minutos para fazer. É um corte muito pedido na barbearia. A gente faz isso todos os dias. Eu falo para os profissionais que trabalham comigo, até para os outros que fazem curso comigo, que aquilo que você faz durante todos os dias, o dia todo, não é porque você errar ele. Então faça com tranquilidade, faça com calma, não tenha pressa para fazer. Isso vai garantir com que você entregue um serviço, entregue um corte de qualidade, um atendimento de qualidade e assim fidelizando o seu cliente para que ele consiga durar por muito tempo com você. Não que dure a vida inteira, mas que dure por muito tempo com você. Isso vai fazer uma grande importância para o cliente e para você que está fazendo o serviço para ele. Aí, pessoal, começa a fazer a parte, né, de aplicação do shaving gel para poder amolecer esses fios, né, onde eu vou estar passando a parte da lâmina, a navalete, né, como muitos chamam, e tá finalizando esse corte. Umedeço bem esse cabelo para facilitar o deslizamento da lâmina e logo após passo a lâmina com muito cuidado para não ferir, para não cortar o cliente. O seu trabalho exige que você se torne um profissional, porque o cliente não quer ir num local onde ele sai dali sangrando, né, sente que não teve um bom cuidado com ele. O cliente ele quer ser atendido e sentir que teve um bom cuidado com ele. Então, passe a lâmina com calma, não tenha pressa, né? Se você não tem prática para estar passando a lâmina no cliente, você é um barbeiro iniciante, pratique o quanto antes
antes de passar no cliente, porque o dia a dia na barbearia você acaba atendendo crianças, acaba atendendo pessoas idosas que têm as peles um pouco mais sensíveis e tem até aquelas pessoas que têm alergia. Então é importante você ter o cuidado de passar a lâmina, né, para também não estar transmitindo nenhum tipo de doença na hora que você está passando aquela lâmina ali, nem para você e nem para o cliente. Então faça com tranquilidade, tenha precisão naquilo que você faz e faça como eu, seja inteligente para estar utilizando as ferramentas que você tem na sua barbearia, tem no seu estabelecimento. Aí, pessoal, eu não gosto muito de limpar o cabelo, que eu vou estar passando ali a lâmina e tá o excesso do cabelo na lâmina. Eu pego e tiro ele e coloco no papel para não ter o contato com esse cabelo. Se caso, né, a hora que eu passar a lâmina, eu arranhar ou ferir esse cliente, eu não tenho contato com o sangue dele, então eu passo direto no papel. E esse papel eu vou retirar ele e vou colocar no lixo, vou colocar fora. Isso aí, pessoal, é capricho. Sempre seja caprichoso naquilo que você faz, porque os clientes notam isso, faz toda a diferença. Parece que não, mas faz. Cada detalhe faz a diferença. Então aí eu começo a fazer, né, a parte da navalha com todo cuidado, com muito cuidado. O cliente ele bem paradinho, inclinado, né? Ele sabe se posicionar muito bem. Esse meu cliente ele já corta comigo há muito tempo, palestino, me ajudou em várias ideias aí na barbearia, né? Várias ideias aqui na internet. Ele foi um dos que me influenciaram muito a entrar aqui na internet. Por isso a importância da gente estar conversando com o cliente ali e também estar agregando conhecimento, né? E estar extraindo ideias. Palestino foi uma grande pessoa e foi um cara que me ajudou a investir na internet, investir em vídeos, mesmo eu não sabendo como fazê-los. Eu acabei acreditando no incentivo dele, nas ideias que ele me deu, e comecei a gravar e a fazer os vídeos para vocês aqui nas redes sociais, no YouTube. Aí, pessoal, com muito cuidado, né, com a lâmina bem rente à pele, puxando o couro cabeludo, eu vou fazendo esse navalhado. Como vocês podem ver, o corte ficou muito bom. Pode ser que esteja um pouco longe para vocês, mas atingimos um resultado muito impressionante. Então, pessoal, se vocês ficaram no vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu vou acelerar um pouquinho o final do vídeo, porque aí já está praticamente pronto esse corte. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem aí o que vocês acharam e as ideias e as opiniões de vocês, as dificuldades que vocês têm durante o dia a dia na barbearia. Essa máquina shaver ela é utilizada para fazer a finalização do corte. Você precisa utilizar ela com muito cuidado, porque ela pode fazer a marcação de novo do degradê. Então, tenha técnica na hora de usar. Cada detalhe faz diferença, cada cuidado faz diferença, e isso é percebido em todo instante. Já partindo para a parte da finalização, estamos concluindo nosso corte. Aí é o detalhe, pessoal. A parte do pezinho, para ela ficar totalmente transparente, totalmente invisível, essa máquina faz todo esse serviço, faz todo esse acabamento. Mas cuidado, esta máquina, mesmo que você tenha acabado o corte, ela ainda pode marcar esse corte. Então, trabalhe com cuidado, trabalhe com precisão, trabalhe com técnica. Já faço a preparação, né? Já fiz ali a preparação da barba, né? Fiz um degradê ali no começo da barba. Como o cliente está em pé, fica mais fácil de manusear a máquina. Ele não gosta que o fio dele desça muito, porque ele gosta da barba mais cheia, mas eu tirei a marcação que fica ali na barba. Logo após eu utilizei ali a tesoura, né? Para tirar um pouquinho as marcações do encaixe do degradê com as partes da aresta do lado, das laterais. Tirei ali um pouco do peso, né? Das marcações com a tesoura dentada. Logo após, vou deitar o cliente e começar o serviço de barbaterapia. Deitando o cliente, pessoal. Eu ligo o massageador aí, tem um massageador nessa cadeira para
agregar um pouco mais a qualidade do atendimento. Isso aí, pessoal. Logo após eu pego o balme, eu utilizo o balme ali para fazer a parte da desembaraçar a barba, a maciez da barba. Prefiro utilizar o balme do que utilizar outras coisas, porque eu prefiro, né, que o serviço seja um serviço mais prático e acelerado. Logo após, pego o secador, faço toda a escovação do cabelo ali, da barba, do fio da barba, para facilitar na hora que eu for fazer o alinhamento da barba com a máquina ou com a tesoura. Enquanto a toalha esquenta, né, pessoal, eu dou uma varridinha no chão ali dos cabelos que eu cortei, né, 1 minutinho é o suficiente para eu varrer. E vou lá, pego a toalha e coloco na barba do cliente. Já venho com o massageador nos ombros, na parte da barba, do rosto ali, para o cliente relaxar um pouco mais. Como eu tinha dito para vocês aí, escovação, né, com balme. Todo aquele alinhamento, pessoal, utilizando a máquina, linhas retas na barba, um estilo um pouco mais linhador, tiro o excesso da barba, tiro o excesso do bigode, facilito depois o acesso com a lâmina, tudo sem tirar muito, porque ele gosta da barba bem mais cheia, uma barba bem mais cheia do que algumas outras pessoas não gostam. Então é mais para dar uma uniformizada na barba, dar mais uma suavizada no rosto desse cliente. Essa toalha eu coloco 1 minutinho no micro-ondas, pessoal, ela fica a uma temperatura ideal. Eu utilizo o massageador antes, porque eu acho que faz com que o cliente relaxe. Eu acho que o cliente relaxado, com o rosto relaxado, quanto mais relaxado, mais descansado ele fica, melhor fica para passar a lâmina, menos agride a pele e mais prazeroso é o atendimento, é a sensação de estar nesse ambiente. Ambiente acolhedor, experiência incomparável, pessoal. Quanto mais você se dedica, quanto mais você oferece qualidade, maior é a satisfação de quem você está servindo. Então dê o seu melhor sempre, em todo momento. Faça a limpeza do rosto nesse momento, pessoal, com a toalha. Finalizo o corte. Fecho os poros. Dou os justos finais com a tesoura. E libero o cliente. Se chegou até aqui nesse vídeo, pessoal, como eu disse antes, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta o que você achou. Até o próximo vídeo.